Que bom que você está por aqui. Nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo como elaborar uma peça processual limpa, clara, para facilitar a sua vida e a vida do examinador. Bora lá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma estrutura geral. Então a gente tem o endereçamento, que fica lá no topo, depois a qualificação das partes, logo em seguida eu tenho o nome da peça mais a fundamentação jurídica, vou trazer as preliminares, vou abrir depois o meu primeiro tópico, que são dos fatos, dos fundamentos jurídicos, e nos fundamentos eu vou separar em duas partes, das prejudiciais de mérito e do mérito. E cada um deles eu vou ainda dividir mais um pouquinho. Cada tese que eu for alegar, eu vou separar ela uma a uma e vou enumerar, e depois eu vou mostrar para vocês como que escreve cada tese dessa para ficar facílimo. Vamos seguindo aqui na estrutura geral. Então tá aqui tô trazendo para vocês das prejudiciais, tá vendo aqui, ó, tese um, tese 2 do mérito, tese um, tese 2, tese 3 da tutela provisória de urgência, sempre que o enunciado da questão trouxer uma tutela provisória, o que que a gente precisa demonstrar ali? A probabilidade do direito, né, o fumus bonus iuris, para quem gosta de juridiquês, demonstrar depois o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que é o nosso periculum in mora, a possibilidade dessa medida ser revertida, porque é uma tutela provisória que a gente está pedindo, e fazer o pedido, eu quero a tutela para tal coisa. E os pedidos, vou fazer sempre o pedido um, 2, 3, sempre enumerando ali. Coloco o valor da causa vai ter numa petição inicial ou numa reconvenção, e lembre-se que tem peças que têm natureza autônoma, por exemplo, embargos de terceiro, embargos à execução, que aí também vai constar o valor da causa, porque segue ali os requisitos da petição inicial, tá? E eu faço no final o fechamento da peça, local, data, advogado, OAB. Então aqui eu trouxe essa estrutura geral para vocês, onde eu coloco ali o endereçamento, qualificação das partes, nome da peça, preliminares, fundamentação jurídica e vou seguindo. Então essa é uma estrutura geral. Agora eu vou mostrar para vocês a elaboração da peça. E aqui é ouro, é o pulo do gato e vocês vão ver que é super tranquilo, mas tem que praticar, não tem jeito. Quanto mais você pratica, mais familiaridade você ganha e mais agilidade. E sempre pratique com o seu vade-mecum. Combinado? Então vamos ao que interessa, né? Você está aqui para isso. Está aqui o passo a passo da elaboração. Lá onde estava o endereçamento, agora eu vou colocar ao juízo da vara tal, aqui no caso eu trouxe de exemplo, ao juízo da vara cível ou da vara respectiva, que for, né? Se eu estiver falando de direito do trabalho ou uma outra, ou vara empresarial, vamos dizer assim, tá aqui, você coloca certinho. Então, da comarca e da cidade tal. E aí você pode ter dúvida, tá? Mas eu vou colocar ao juízo ou ao excelentíssimo juiz. Eu vou falar para vocês que não está errado. Só que no código de 2015, né, o CPC de 2015, lá no artigo 319 diz o quê? Que a petição será endereçada ao juízo, ou seja, ao órgão jurisdicional. No CPC de 73, dizia que a peça seria endereçada ao juiz. Então, fica a seu critério. A minha sugestão é que você seja atualizado, né? Coloque ao juízo que fica mais bonito. Lembrando que se eu estiver falando de um recurso, por exemplo, agravo de instrumento, eu vou endereçar ao tribunal, não pode esquecer. Seguindo aqui a qualificação das partes. Como que eu vou fazer essa qualificação? Eu vou colocar o nome destacado e vou colocar a qualificação. Nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, telefone. Se o enunciado da questão trouxer, você pode completar. Então, profissão, médico. Tudo bem. Mas se não trouxer, coloque os 3 pontinhos que aí dá tudo certo. Então, né, fulano, nacionalidade, tal. Aí vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado constituído, com fundamento no artigo tal. Então, se você está fazendo uma petição inicial, você coloca lá 319, vai interpor um recurso, você vai colocar o nome e o artigo. Então, sempre que olha o nome da peça mais a fundamentação jurídica, porque é o que pontua. O nome e a fundamentação jurídica. E, gente, se errar o nome da peça, não adianta. Por mais
maravilhosa que seja a sua peça, a sua argumentação, acabou. Errou o nome da peça, é zero, tá? Tá lá no edital, se quiser pode conferir. Então, presta atenção. Depois que eu coloco autor, nome da peça, agora eu venho qualificar o réu, que normalmente está ali num dos primeiros parágrafos ali do nosso enunciado. Então, em face de Beltrano, nacionalidade, estado civil, enfim, está tudo aqui. Residente domiciliado pelas razões de fato a seguir aduzidas, ou para quem quiser, pelas razões de fato e de direito a seguir delineadas. Essa é a primeira parte da nossa peça. Todas as peças vai ter isso: endereçamento, qualificação das partes e o nome da peça. E eu quero que você faça também tecnicamente certinho. Se você falar autor, sempre use réu, sempre o joguinho. Autor e réu, requerente, requerido, agravante, agravado, apelante, apelado. Não vai misturar, né? Autor e requerido, porque tem gente que faz isso, não fica legal. Vamos colocar de forma técnica que aí dá tudo certo. Terminada essa primeira parte da sua peça, agora a gente vai para a próxima, que vai ser as preliminares. Por que que eu vou começar com preliminares? Porque são, primeiro, o que que eu vou colocar aqui como preliminares? São questões processuais que eu vou colocar aqui, que o juiz vai olhar antes de julgar o mérito. Exemplo: prioridade de tramitação. Vamos dizer que o seu cliente ele é idoso. Você coloca aqui. Você pode pedir uma distribuição por dependência a um outro processo. Vai fazer um pedido de gratuidade, também é uma preliminar. Vai fazer um recurso ou uma contestação, por exemplo, não tem tempestividade? É uma preliminar, você tem que colocar ali o cabimento. Ou se eu estiver tratando ali de ações pelos procedimentos especiais, por exemplo, embargos de terceiro, eu tenho que colocar também um requisito especial que elas pedem. Nesse caso aqui seria o quê? Comprovar a legitimidade ativa desse terceiro, comprovar a prova do domínio do bem. Se eu estiver falando de ação popular, qual é uma preliminar? Comprovar a cidadania, entendeu? Fica tranquilo assim. E se eu estiver fazendo uma contestação? Você vai lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, já anota aí que esse artigo é ouro. E lá tem várias hipóteses de preliminares. Então, vai ter litispendência, incompetência, ilegitimidade, coisa julgada. E na contestação, a gente sabe que antes de partir ali para defender no mérito, a gente vai sempre alegar as preliminares de contestação. Assim como em recurso também. Se eu tenho, por exemplo, na apelação, o que não vai ser recorrível por agravo de instrumento, vai ser recorrido em quê? Em preliminares de apelação. Tranquilo, né? Entenderam o que que são preliminares. Então a gente começa por elas porque são primeiro. Vamos seguindo. E aí agora eu vou abrir um tópico para os fatos, fazer um breve enunciado da questão, né? Vou descrever o que está lá no enunciado. O próximo tópico, que é onde está a maior carga de pontos, dos fundamentos jurídicos. Gente, esse tópico aqui eu vou falar, é onde está a maior carga de pontos na sua prova. Aqui você vai ter que caprichar não só na sua escrita, mas na letra também legível. Como você vai fazer os fundamentos jurídicos? Você vai separar em 2 partes: das prejudiciais de mérito, quando a gente for alegar prescrição ou decadência, e depois do mérito. E cada tópico desse, você vai abrir um subtópico e vai dividir um por um. Então, tese 1, tese 2, tese 3. E por que fazer isso? Primeiro, que vai facilitar bastante na sua escrita o seu raciocínio lógico. Você não vai esquecer de nenhum direito violado e nem vai esquecer do artigo, que é onde está a carga de pontos. E também, vamos lá, vai facilitar a vida do examinador, que vai ver que você fez certinho. E se precisar recorrer, também está fácil de você mostrar ali, olha, na linha tal, eu coloquei sim um artigo, coloquei, descrevi o argumento, está tudo certinho, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão escrever cada tese dessa. Presta atenção. Tese 1, por exemplo, prescrição, tese 2, decadência, e aqui do mérito, estão vendo? Tese 1, tese 2, tese 3. E a escrita vai ser o seguinte: você vai escrever na forma de silogismo jurídico. O que que é o silogismo, né? Parece difícil, mas não é não, é bem facinho. Ele é dividido em 3 partes. Você vai escrever, primeira parte, o que diz o ordenamento jurídico,
que é o que a gente chama de premissa maior, né? O que que diz a lei, o que que diz o Código Civil, o Código de Processo Civil, enfim, o que diz o ordenamento. E na hora de colocar o artigo aqui, fazer a redação, nessa primeira parte, que é a nossa premissa maior, você não pode simplesmente copiar o que está lá e colocar aqui. Não pode fazer Ctrl C, Ctrl V, porque não vai colar, tá? Não vai pontuar. Você vai reescrever o que está na lei com as suas palavras. Depois dessa primeira parte, que é a premissa maior, você vai fazer a premissa menor, que é o quê? Os fatos. Você vai pegar no enunciado da questão e vai colocar o que que os fatos dizem. Resumindo, eu fiz: primeira coisa, fui na lei, depois o que que diz os fatos e agora eu vou fazer a minha conclusão. Então, escrever em silogismo é justamente isso. Vou colocar o que diz a lei, quais são os fatos e a conclusão. O meu pedido, o que que é para acontecer? Eu pego a lei, aconteceu isso, portanto, a conclusão é essa. Olha que fácil. Vou botar um exemplo aqui para vocês. Então, eu peguei o exemplo de uma ação de consignação em pagamento que a banca adora cobrar essa ação. Fui lá no artigo 335 do Código Civil. Nos termos do artigo 335, inciso 1 do Código Civil, é cabível a consignação de pagamento quando o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento devido. Pronto, fui lá, reescrevi com as minhas palavras e coloquei aqui. Mas eu também quero usar o que diz o Código de Processo Civil. E aí eu coloquei aqui também. Olha só. Ademais, conforme dispõe o artigo 539, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, o devedor poderá realizar o depósito do valor em instituição bancária oficial, no local do pagamento, devendo cientificar o credor no prazo legal. Persistindo a recusa, é cabível o ajuizamento de ação de consignação em pagamento com a juntada da prova. Terminei aqui a minha premissa maior, certo? E agora eu vou fazer a minha premissa menor, ou seja, os fatos. No caso concreto, no caso em tela, a autora efetuou o depósito no dia do vencimento da última parcela e comunicou o réu por carta com aviso de recebimento, sendo que o mesmo se recusou a levantar os valores sem justificativa. Isso aqui eu peguei o que o enunciado trouxe, eu não inventei nada. Então, agora, eu já coloquei o que diz a lei, já coloquei o que foi que realmente aconteceu, quais foram os fatos, e agora eu vou fazer a conclusão. Desse modo, tendo cumprido os requisitos legais, é cabível a presente ação. Gente, isso aqui é muito simples e você vai fazer para cada tese, para cada direito violado que você identificou, você vai colocar. Entendeu ali que foi violado dano moral? Abre uma tese com essas três etapas: premissa maior, menor, conclusão. Ou, melhor dizendo, o que diz o ordenamento, quais foram os fatos e a conclusão. Para cada um. Combinado? Porque assim você não se perde, facilita a sua vida e facilita a vida do examinador. E fica uma peça bonita, uma peça técnica. Se o enunciado da questão trouxer, você vai colocar ali o pedido, a tutela provisória de urgência, né, demonstrando sempre a probabilidade do direito, como a gente já falou, perigo de dano, demonstrar a possibilidade de reversibilidade da medida e o requerimento da tutela para o que você quer. E agora, esse ponto dos pedidos vai fazer toda a diferença na sua prova. E eu quero que você fique bastante atento. Aqui também tem uma carga de pontuação que vai fazer a diferença aí na sua prova. Tudo que a gente colocou na nossa fundamentação ou ali nas nossas preliminares tem que constar aqui do nosso pedido também. É como se fosse um espelho. Não adianta eu pedir ali de preliminares, por exemplo, a gratuidade ou prioridade de tramitação, depois colocar ali na fundamentação jurídica que o meu cliente merece o dano moral, o dano material, enfim, e esquecer de colocar aqui na parte dos pedidos, sabe o que que acontece? Inépcia da inicial. É simplesmente assim. E aí você não pontua. Então, presta atenção. O que está em cima tem que estar embaixo nos pedidos. É um espelho. E sempre colocando qual é o artigo. Porque estudante de direito é assim. Eu falo ali qual é o direito, mas eu tenho que fundamentar. Sempre eu vou falando o artigo junto. Porque é assim que a banca pontua. Eu quero mostrar aqui para vocês. Então, mesma coisa, na parte dos pedidos, eu vou colocar ante o exposto, né? Diante do exposto, requer pedido 1, pedido 2, pedido 3. Então, se eu pedir ali a prioridade de tramitação, então eu coloco aqui também. Se eu pedir a condenação em dano material, eu coloco aqui também. Olha atenção aqui. Os pedidos devem funcionar como um espelho. Tudo que foi argumentado em cima
preliminares, prejudiciais de mérito, mérito tem que estar embaixo. E sempre, não só porque é certo tecnicamente, mas é porque a banca pontua e você quer pontuar e passar logo nessa prova. Quando você for fazer os pedidos, você vai sempre colocar o pedido imediato, né, a tutela jurisdicional, que é a condenação, a declaração ou a constituição, mais o pedido imediato, que é o bem da vida. Então, exemplo, requer a condenação do réu em pagamento de danos materiais no importe de tal coisa, no valor de tal coisa. Sempre o pedido imediato, qual é a tutela que eu quero, mais o bem da vida. Combinado? E não esquecer, gente, aqui presta atenção, porque aqui tem pontos valiosos. O que que você não pode esquecer? Sempre a citação ou intimação da parte contrária, a condenação em custas e honorários advocatícios, produção de provas, vou pedir procedência ou improcedência dos pedidos, e eu só quero frisar aqui para vocês, procedência dos pedidos. Eu não peço procedência da ação, hein? Pelo amor de Deus, eu fico com vergonha. Peço a juntada de documentos e se eu estiver falando de recurso, olha a duplinha de ouro aqui. Eu peço conhecimento e o provimento. Essas 2 palavras têm que constar quando você estiver elaborando um recurso. O conhecimento, que tem a ver com a admissibilidade, e o provimento, porque a banca pontua sim e porque está certo tecnicamente. Depois, e finalizando, se eu estiver fazendo uma inicial ou uma que tenha natureza de ação, como por exemplo embargos de terceira, embargos à execução, eu vou colocar o valor da causa. E reconversão também, tá? Atribui-se à causa o valor tal, de acordo com o artigo 292, e aí você vai ver qual é o inciso ali do código. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. E aqui, lembrando, não pode assinar a peça com seu nome, senão tá zerada também. É um erro assim que acaba derrubando muita gente porque tá nervoso e acaba assinando sem querer. Então, não pode. E eu espero que essa aula tenha ajudado a clarear também um pouco a forma de elaborar as peças processuais. Comenta aqui para mim se te ajudou, se não, se você tem alguma dúvida. E se você vai fazer direito civil na segunda fase, quiser me ajuda para saber o que está certo, o que está errado e onde você pode melhorar a sua peça prática, eu te convido para conhecer a mentoria estratégica Peças Cíveis. O link está aqui na bio. Mas se você vai fazer direito do trabalho, eu te convido também para conhecer o nosso curso de elaboração das peças mais cobradas em direito do trabalho e o link também está na bio. E eu peço que vocês curtam e compartilhem com seus amigos que vão fazer também a segunda fase e estão meio perdido aí na elaboração da peça. E eu te vejo no próximo vídeo.